Capítulo 5. Uma negociação. Responda-me sem mentir, se pode, cachorro de leitura. De onde conhece a senhora de Renal? Quando falou com ela? Nunca lhe falei, respondeu Julian. Nunca vi essa senhora, senão na igreja. Mas você olhou para ela, vilão descarado? Nunca. O senhor sabe que só vejo a Deus na igreja. Acrescentou Julian, com um arzinho hipócrita, próprio, segundo pensava, afastar o retorno das pancadas. Entretanto, alguma coisa debaixo do pano, replicou o camponês malicioso. E calou-se por um instante. Mas de você não arrancarei palavra, maldito hipócrita. O fato é que vou me livrar de você e a minha serraria só tem a ganhar. Conquistou-a o senhor cura ou qualquer outra pessoa que lhe conseguiu um belo lugar. Vá arrumar as suas coisas e eu o levarei à casa do senhor de Renal, onde será preceptor das crianças. Que ganharei com isso? Comida, roupa e 30 francos de salário. Não quero ser criado. Animal, quem está falando em ser criado? Acha que eu gostaria que meu filho fosse um criado? Mas com quem vou comer? Esta pergunta desconcertou o velho Sorel. Sentiu que, falando, poderia cometer alguma imprudência. Encolerizou-se com Julian, a quem cobriu de injúrias, acusando-o de gula, e o abandonou para ir consultar seus outros filhos. Julian os encontrou logo depois, cada um apoiado sobre seu machado em conciliábulo. Após os ter encarado por algum tempo, Julian, vendo que não podia adivinhar nada, foi se colocar do outro lado da serraria, para evitar ser surpreendido. Queria refletir sobre aquele inesperado convite que mudava sua sorte, mas se sentia incapaz da prudência. Sua imaginação estava ocupada em fantasiar o que veria na bela residência do senhor terrenal. É preciso renunciar a tudo isso, disse para si mesmo, em vez de me deixar reduzir a comer com os criados. Meu pai vai querer me forçar. Preferível morrer. Tenho 15 francos e 8 tostões de economia. Salve-me esta noite. Em 2 dias, por atalhos onde não temerei nenhum policial, estarei em Besançon. Aí, sento na praça e, se for preciso, passo para a Suíça. Mas então, é não progredir mais, não mais ter ambições, abandonar esta vantajosa carreira eclesiástica, capaz de levar a tudo. Este horror em comer com os criados não era natural a Julia. Para chegar à fortuna, ele aceitaria fazer qualquer coisa. Tirava esta repugnância das Confissões de Rousseau. Era o único livro com a ajuda do qual sua imaginação participava do mundo. A coletânea dos boletins do Grande Exército e o Memorial de Santa Helena completavam seu alcorão. Ele se faria matar por estas 3 obras. Jamais acreditaria em alguma outra. Conforme uma palavra do velho cirurgião Mor, considerava todos os outros livros do mundo como mentirosos e escritos por velhacos que pretendiam aparecer. Com uma alma inflamada, Julian tinha uma dessas palavras espantosas, com frequências unida à estupidez. Para conquistar o velho cura Shellan, do qual bem percebia depender o seu futuro, aprendera de cor todo o Novo Testamento em latim. Ainda conhecia o livro do Papa, do Senhor de Maistre, e acreditava tão pouco num como no outro. Como por mútuo acordo, Sorel e seu filho evitaram falar durante este dia. Ao anoitecer, Julian foi tomar sua lição de teologia na casa do cura, mas não julgou prudente dizer-lhe coisa alguma sobre a estranha proposta que seu pai recebera. É capaz de ser uma armadilha, dizia-se. É preciso parecer que a esqueci. No outro dia, bem cedo, o senhor terrenal mandou chamar o velho Sorel, que depois de se fazer esperar 1 ou 2 horas, acabou por aparecer, escusando-se desde a entrada e misturando outras tantas reverências. Por força de percorrer todas as espécies de objeções, Sorel compreendeu que seu filho comeria com o senhor e a senhora da casa e nos dias em que houvessem visitas, sozinho num quarto, à parte com as crianças. Cada vez mais disposto a criar dificuldades à medida que percebia uma verdadeira solicitude por parte do senhor presidente e, ademais, cheio de espanto e desconfiança. Sorel pediu para ver o quarto onde dormiria seu filho. Era um cômodo muito grande, muito bem mobiliado, para o qual já transportavam naquele momento as camas das 3 crianças. Esta circunstância foi um clarão de luz para o velho camponês. Pediu logo com uma segurança que lhe mostrassem o traje que dariam ao seu filho. O senhor de Renal abriu sua secretária e o retirou a 100 francos. Com este dinheiro, seu filho irá à casa do senhor Durand, o vendedor de tecidos, e comprará um terno negro completo.
mesmo que ele saia de sua casa, disse o camponês, que tinha momentaneamente esquecido suas formas reverenciais. Esse traje negro ficará com ele? Sem dúvida. Pois bem, disse Sorel em um tom de voz negligente. Só nos falta entrar em acordo sobre um único ponto: o dinheiro que o senhor lhe pagará. Como? Gritou o senhor terrenal indignado. Estamos de acordo desde ontem. Pago 30 francos. Creio que é muito e talvez até demasiado. É a sua oferta, não nego de maneira alguma, disse o velho Sorel, falando ainda mais lentamente, e por um esforço de gênio que só espantara os que não conhecem os camponeses do Franco Condato, acrescentou, olhando fixamente para o senhor terrenal. Recebemos melhor proposta. Antes dessas palavras, o rosto do presidente transtornou-se. Voltou, entretanto, a si, e depois de uma sábia conversa de 2 horas, em que nenhuma palavra foi pronunciada ao acaso, a esperteza do camponês venceu a argúcia do homem rico, que não necessitava disso para viver. Todos os numerosos artigos que deviam regular a nova existência de Julian foram consertados. Não apenas seu ordenado foi fixado a 30 francos, como seria pago antecipadamente no início de cada mês. Está bem, eu lhe entregarei 30 francos, disse o senhor terrenal. Para arredondar a conta, um homem abastado e generoso como o senhor presidente, disse o camponês com uma voz terna, irá até 36 francos. De acordo, respondeu o senhor terrenal, mas acabemos com isso. Desta vez a cólera lhe emprestava o tom da firmeza. O camponês viu que era preciso parar. Então, por sua vez, o senhor terrenal avançou. Não queria de modo algum entregar o primeiro mês de 36 francos ao velho Sorel, muito apressado em recebê-lo por seu filho. O senhor terrenal começou a pensar que seria obrigado a contar à sua mulher o papel que desempenhara em toda esta negociação. Passe-me os 100 francos que lhe entregarei, disse com mau humor. O senhor Durante me deve algo. Irei com seu filho comprar o corte do terno. Depois deste ato de vigor, Sorel voltou com prudência às suas fórmulas respeitosas. Levaram uns bons 15 minutos. No fim, vendo que não tinha mais nada a ganhar, retirou-se. Sua última reverência terminou com estas palavras: Vou enviar meu filho ao palácio. Era assim que os administradores do senhor presidente chamavam em sua casa quando queriam agradá-lo. De retorno à fábrica, foi em vão que Sorel procurou seu filho. Desconfiado do que podia acontecer, Julian saíra no meio da noite. Quisera pôr em lugar seguro seus livros e sua cruz da Legião de Honra. Transportara tudo para a casa de um jovem comerciante de madeira, seu amigo chamado Fouquet, que morava na alta montanha que domina Verrières. Quando reapareceu, seu pai disse-lhe: Deus sabe, maldito preguiçoso, se algum dia terá suficiência honra para me pagar o preço da sua alimentação, que lhe adianto há tantos anos. Junte seus trapos e vá para a casa do senhor presidente. Julian, surpreso de não ser espancado, apressou-se em partir. Entretanto, mal se viu longe de vista de seu terrível pai, diminuiu o passo. Julgou que seria útil à sua hipocrisia passar pela igreja. Esta palavra os surpreende? Antes de chegar a este horrível termo, a alma do jovem camponês tinha tido muito caminho a percorrer. Desde sua primeira infância, à vista de certos dragões do 6º Regimento, de compridos capotes brancos e com a cabeça coberta de capacetes de longas crinas pretas, que retornavam da Itália e que vinham prender seus cavalos às grades da janela de seu pai. Entusiasmava-se Julian com a profissão de militar. Mais tarde, escutava arrebatado as narrativas das batalhas na ponte de Lode, de Arcole, de Rivoli, contadas pelo velho cirurgião mor. Notava os olhares inflamados que o velho lançava sobre sua condecoração. Mas quando Julian tinha 14 anos, começou-se a edificar em Verrières uma igreja que se podia considerar magnífica para uma cidadezinha. Julian se impressionava sobretudo com as 4 colunas de mármore. Elas se tornaram célebres na região pelo ódio mortal que suscitaram entre o juiz de paz e o jovem vicário. Mandado de Besançon, que se tomava como espião da congregação. O juiz de paz esteve à beira de perder o lugar. Pelo menos era essa a opinião geral. Nem mesmo ousara discutir com o padre que ia a Besançon a cada 15 dias, onde se encontrava, dizia-se, com o bispo. Entretanto, o juiz de paz, pai de numerosa família, pronunciou diversas sentenças que pareciam injustas.
Todas recaíram contra os habitantes que liam o Constitucional. O bom partido triunfou. É verdade que não se tratava de somas superiores a 3 ou 5 francos, mas uma dessas pequenas multas teve de ser paga por um negociante de pregos, padrinho de Julian. Em sua cólera, o homem gritava: "Que mudança!" e dizer que há mais de 20 anos o juiz de paz passava por um homem honesto. O cirurgião Mor, amigo de Julian, estava morto. De repente, Julian deixou de falar de Napoleão, anunciou o projeto de fazer-se padre e foi visto com Constância na serraria de seu pai, ocupado em aprender de cor uma Bíblia latina com que o pácoro lhe emprestara. Este bom velho, maravilhado com seus progressos, passava noites inteiras a lhe ensinar teologia. Julian, diante dele, só mostrava sentimentos piedosos. Quem poderia adivinhar que este rosto de moça, tão pálido e tão doce, ocultava a resolução inquebrantável de se expor a 1000 mortes, contando que fizesse fortuna? Para Julian, fazer fortuna era, desde logo, sair de Verres. Detestava sua terra. Tudo o que via gelava sua imaginação. Desde a mais tenra infância, tivera momentos de exaltação. Sonhava então, deliciado, que um dia seria apresentado às belas mulheres de Paris, que saberia atrair sua atenção por efeito de algum ato notável. Porque não seria amado por uma delas como Bonaparte, ainda pobre, fora amado pela brilhante senhora de Benignard. Há muitos anos, Julian não gastava talvez uma hora de sua existência sem se lembrar de que Bonaparte, tenente obscuro e sem fortuna, transformara-se em senhor do mundo com sua espada. Tal ideia o consolava de seus infortúnios, que tomava por imensos, e redobrava sua alegria quando a tinha. A construção da igreja e as sentenças do juiz de paz o esclareceram de repente. Uma ideia que lhe ocorreu tornou-o como louco durante algumas semanas, e afinal, dele se passou com a onipotência da primeira ideia que um espírito apaixonado acredita ter inventado. Quando Bonaparte começou a dar o que falar, a França temia ser invadida. O mérito militar era necessário e estava na moda. Hoje, vêem-se padres de 40 anos com ordenados de 100.000 francos, ou seja, 3 vezes mais que os famosos generais da divisão de Napoleão. Precisam de pessoas que os auxiliem. Eis, por exemplo, este juiz de paz, com tão boa cabeça, tão honesto até agora, tão velho, que se desonra pelo temor de desagradar a um jovem vicário de 30 anos. É preciso ser padre. Uma vez, no meio de sua nova piedade, já 2 anos eram passados que Julian estudava teologia. Foi traído pela irrupção súbita do fogo que devorava sua alma. Foi em casa do Sr. Chelan, em um jantar clerical, que o bom cura o apresentara como um prodígio de instrução. Julian chegou a louvar Napoleão com furor. Ligou o braço direito ao peito, dizendo tê-lo deslocado ao remover um tronco do abeto, e o trouxe, durante 2 meses, nesta posição incômoda. Depois dessa aflitiva pena, perdoou a si próprio. Aí está o jovem rapaz de 19 anos, mas de aparência fraca, e a quem se dariam apenas 17, que, trazendo um pequeno pacote debaixo do braço, entrava na magnífica igreja de Verres. Achou-a sombria e solitária. Por ocasião de uma festa, todas as janelas do edifício haviam sido cobertas com panos de cor carmesim. Isso provocava, aos raios do sol, um efeito de luz deslumbrante de caráter impotente e religioso. Julian estremeceu. Solitário na igreja, sentou-se no banco de melhor aparência. Tinha as armas do senhor terrenal. Sobre o genuflexório, Julian notou um pedaço de papel, impresso ali posto como se fora para ser lido. Olhou e viu. Detalhes da execução e dos últimos momentos de Louis Genel, executado em Besançon O papel estava rasgado. No verso, liam-se as 2 primeiras palavras de uma linha. Eram o primeiro passo. Quem será que colocou este papel aqui? Pensou Julian, pobre infeliz. Acrescentou suspirando. Seu nome termina como o meu. E amassou o papel. Ao sair, Julian acreditou que via sangue perto da pia de água benta. Era a água que se derramara. O reflexo dos cortinados vermelhos que cobriam as janelas a fazia semelhante ao sangue. Julian, por fim,
sentiu vergonha de seu terror secreto. Seria um frouxo? Disse em pensamento. Aux Siems. Esta expressão, com tanta frequência repetida nas narrativas da batalha do velho cirurgião, era heróica para Julian. Levantou-se e caminhou rapidamente para a casa do Sr. de Rênal. Apesar de suas boas resoluções, desde que se percebeu a 20 passos dele, foi colhido por uma invencível timidez. A grade de ferro estava aberta. Pareceu-lhe magnífica. Era preciso entrar. Julian não era a única pessoa cujo coração foi perturbado por sua chegada a esta moradia. A extrema timidez da senhora de Rênal a deixava desconcertada com a ideia deste estranho que, depois de suas funções, ia constantemente encontrar-se entre ela e seus filhos. Acostumara-se a vê-los dormir em seus quartos. Pela manhã, muitas lágrimas tinham chorado quando o viu transportarem suas caminhas para o quarto destinado ao preceptor. Foi inútil pedir ao marido que a cama de Stanislas Xavier, o menor, fosse devolvida ao seu quarto. A delicadeza feminina chegara a um ponto excessivo na senhora de Rênal. Imaginava a mais agradável das figuras, um ser grosseiro e mal penteado, que fora encarregado de repreender suas crianças unicamente porque sabiam latim, uma língua bárbara, por conta da qual seus filhos seriam castigados.